Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver quem já está aqui na sala. Bom dia, Elisângela, a Josi, a Patrícia, a Simone, o Tiago. Vocês me ouvem bem? Como que vocês estão? Deixa eu aumentar aqui o meu áudio. Bem, que bom! Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a renovação da engrenagem da saúde, seja ela no âmbito físico, mental ou emocional. E ontem a gente compartilhou no grupo o link desse vídeo, que é o nosso vídeo de aquecimento, a nossa abertura, para a gente alongar um pouco as nossas reflexões, para a gente aquecer. Então, vou iniciar aqui reproduzindo o vídeo. Quem conseguiu já ver ontem, já traz os insights aqui no chat, vai poder abrir o microfone, enfim. Vou reproduzir para a gente poder refletir. Então, primeiro eu vou deixar aberto para quem quiser compartilhar no site. Coloquem ali no chat, por favor, quem conseguiu assistir ontem, quem não conseguiu, quem já tinha assistido outras vezes, quando assistiu, o que foi que percebeu, o que foi que mais chamou a atenção. O Jorge colocou ontem lá na nossa comunidade dos assinantes, né? Que é um vídeo que não tem falas, mas que fala muito, né? Que passa um monte de insight, várias reflexões diferentes. Então, deixa eu ver aqui com vocês o que chamou a atenção de vocês, o que foi diferente. Bem-vinda, Evandra. A gente acabou de passar o vídeo que estava ontem, bom dia, Rogério, lá na comunidade para a gente refletir a história da câmera e a menina, né? A câmera que quebra e vai para o lixo. Então, a câmera, ela tem como a função principal ali dela, para ter um bom funcionamento, a lente. E a lente, ela é algo que ela é muito simbólica para a gente, né? A lente é o nosso óculos, é a nossa forma de ver a vida. Então, ali no desenho, a lente tinha um funcionamento e ela
pela situação ali, né, de a linha ter desequilibrado, ela quebrou. Então, trazendo para a nossa vida, ao longo da nossa vida acontecem imprevistos, acontecem desertos, acontecem situações que a gente não imagina e a gente acaba quebrando a nossa lente, a nossa forma de ver a vida, de viver. E ali no desenho, a mensagem principal que ela traz é que a lente quebrada não significa que a câmera não vai ter mais utilidade. Ela vai ter uma utilidade diferente agora. Ela vai ter que se adaptar por causa dessa situação que aconteceu. Então, a câmera poderia simplesmente ter ficado de braço cruzado lá no lixo, onde ela foi jogada, e dizer, não, enquanto não me arrumarem, eu não vou fazer nada. Ficar na zona de conforto. E, na verdade, não. A câmera não desistiu, ela saiu da lixeira, ela foi atrás da menina, ela jogou uma foto no pé da menina. Então, ali, olha o quanto a gente pode aprender, né? Primeiro, olha que triste que foi, né? A menina não viu mais utilidade e foi para o lixo. Então, ali a câmera já sofreu uma rejeição. Se fosse para trazer para a vida verdadeira, né? Alguém que sofreu uma rejeição. Só que ao invés de ela acreditar na rejeição da menina, que ela não teria mais utilidade, ela conhecia a essência dela, a câmera, assim como nós, a gente precisa conhecer a nossa identidade. E quando a gente conhece a nossa identidade, uma coisa muito importante acontece. Quando a gente erra, a gente entende que aquela situação não nos rotula, não nos resume. Eu fiz algo errado, mas foi algo impensado, foi por causa de... foi algo sem querer, foi, enfim, foi um deslize, foi um desequilíbrio que a câmera caiu no chão. Estar rachada não significa que eu sou sempre assim. Não é uma identidade. E quanto mais autoconhecimento a gente tem, mas isso fica claro pra gente. E daí quando vem a menina e diz, ó, não serve para mais nada, quando vem uma outra pessoa e te aponta, ó, você errou, você fez isso, agora você é isso, aquilo, eu disse, não sou isso, eu fiz um erro, sim, mas eu não sou isso não me define. Então isso é muito importante, é um divisor de águas na nossa vida. E ali a câmera dá uma outra lição, sobre reconstruir. Ela viu que a foto, né, a câmera percebeu que ela estava trincada, então a foto não ia sair mais normal, né? Ela ia sair diferente, ela ia sair em pedaços, assim. E daí vem a grande magia, né, de estar num ambiente, assim, da comunidade, de conviver com pessoas que nos inspiram, né? Essa semana a Ivandra compartilhou várias vivências, o Rogério compartilhou na engrenagem da saúde física, principalmente, de todo as atividades físicas que ele estava fazendo e o quanto era desafiador aquelas provas. A gente viu umas fotos na comunidade dos assinantes, e é disso, sabe, do processo. A vida nos dá, às vezes, alguns limãos, e ao invés de tu sentar, chorar, se fazer de vítima, o que a gente consegue fazer com esse limão? Dá para fazer uma limonada? Dá para fazer o quê? A câmera, ela não ficou focada que ela estava quebrada. Ela ficou pensando, tá, tô quebrada. O que eu faço com isso? Dela foi onde ela teve o insight. Quando ela viu que a imagem que ela imprime é um mosaico, ela falou, ué, é só montar a foto da menina, um pedacinho de cada vez. E aqui também está outra lição importante. Na engrenagem da saúde, principalmente, quando a gente precisa aprender um hábito novo, quando a gente precisa se reeducar a alimentação, fazer atividade física, ou dormir melhor, comer melhor, ele é um processo, né? Não é da noite para o dia que tudo se organiza. E o processo é assim, né? Tu anda 2 casinhas para frente, tu volta uma. A Ivandra também, ela tem o hábito de dizer, né? Ah, chutei o balde. A gente chuta o balde, a gente volta para buscar o balde. Não é não chutar. Quando você acha que vai virar a chave e tu não vai mais chutar, é um pouco ingênuo, é um processo até tu ter toda essa disciplina bem fechadinha. Então, não é quantas vezes você chuta o balde, né? É quantas vezes tu está disposto a voltar e buscar. Pode complementar, José. Bom dia a todos. Então, como eu coloquei lá na nossa comunidade, esses vídeos, eles parecem, assim, às vezes, bobinhos, né, infantis, mas eles viram muitas chaves. Então, é muito importante a gente olhar com olhos de ver, como eu sempre falo, olhar além dos desenhos, olhar além dos personagens ali, né? Então, ali eu percebo, né, cada um de nós teve um olhar, teve um
um jeito de sentir, né? Porque é como eu me sinto diante daquilo ali. Para a menina foi um trauma muito grande, né? É como ela se sentiu triste, ela viveu um luto, porque a câmera era um objeto de apego dela, ela gostava, ela se sentia feliz com a câmera, e aí quebrou, né? E ela percebeu que não funcionava mais. E automaticamente aquilo que não funciona a gente descarta, não é verdade? E tem coisas que a gente não precisa descartar, a gente tem que olhar com outros olhos, né? E então é nesse sentido que eu quero trazer essas provocações para vocês, né? Muitas vezes a gente precisa, nos relacionamentos, na vida pessoal, na vida profissional, na, 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 na questão da saúde, tanto mental quanto corporal, enfim, em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa olhar com outros olhos, olhar com olhos de ver, de enxergar, de ir além, né? Aquilo ali é só um sintoma, aquilo ali é só a ponta do iceberg, aquilo ali é só algo que eu estou conseguindo enxergar, e o que tem além daquilo ali? Tem muita coisa além do comportamento em si, além do quebrado em si, né? Então, a câmera foi ali e mostrou que ela vale muito mais do que só aquele momento, né? Ela tem muita coisa ainda a contribuir. E outra coisa, assim, fundamental ali no vídeo, que foi a conexão. Quantas vezes a gente precisa parar um pouquinho, né, e ter essa conexão. Voltou a câmera e a menina a andarem juntos, porque a câmera tentou essa conexão e conseguiu essa conexão. E quantas vezes a gente para e pensa que tipo de conexão eu consigo ter, que tipo de vínculo eu consigo trazer essa pessoa, trazer né, fazer algo. E também, assim, a frustração, ela acontece com todo mundo, né? É inevitável. E a tristeza também. Só que a gente tem que dar prazo. Ok? Estou triste, aconteceu isso. A gente vai sentir a tristeza e acolha essa tristeza. Tá tudo bem, eu estou triste, mas eu vou dar um prazo para essa tristeza. Eu vou sofrer 2 meses. Vou sofrer, né? Vou ficar com isso, vou reorganizar isso até tal data. E depois, o que eu vou fazer? Vou montar outras estratégias, vou montar outras coisas. O que eu consigo reelaborar daqui? Então, é só para a gente entender um pouquinho sobre isso e seguir em frente. Eu acho que essa renovação, que é nosso tema desse mês, e é tão importante. Ai, muito obrigada, Josi. Bom dia, Vilma. A gente passou agora o nosso vídeo de abertura, estamos refletindo um pouquinho. Se você assistiu ontem, que a gente botou nos grupos e quiser compartilhar, pode botar no chat. Vocês podem abrir o microfone. Então, para concluir a minha reflexão essa semana, eu e a Josi estava conversando sobre as relações e tudo mais, e ela trouxe uma palavrinha que eu estou às voltas ainda até agora, que é submeter. A câmera e a menina tinham uma relação, né? E aconteceu esse imprevisto. Então, a menina, ela aceitou a câmera com as condições que ela estava. Né? Por que ela aceitou a câmera com as condições que ela estava? Porque antes da câmera quebrar, a câmera também teve muitos momentos que foram bons. E agora, com essa nova versão da câmera, né, como se fosse uma adaptação que agora a câmera vai ter, ela também aceita. Ela aceita tanto a versão antes, que estava limpinha, toda perfeita, como a versão de agora. E assim é também nos nossos relacionamentos, na nossa saúde relacional. As pessoas elas têm pontos bons e pontos a melhorar. Se os pontos bons são tão bons quanto os defeitinhos, quanto as coisas que precisam melhorar, a gente sempre tem que pôr uma balança, né? O que é mais, o que me salta mais aos olhos, né? Tem como conviver desse jeito? Ah, não, vai precisar alinhar esse e essa atitude que daí não dá. A pessoa está disposta a alinhar? Ela quer pagar esse preço? Ela não está? Então, ali na relação entre a câmera e a menina, eu também lembrei sobre isso. E agora, deixa eu passar aqui o slide. Deixa eu já deixar isso aqui tudo abertinho. E as boas-vindas, agora eu queria saber como é que vocês estão. Falem como é que foi a semana de vocês, como é que tá esse coração. Tem alguém que está aqui na Master pela primeira vez, que foi convidado de alguém?
essa é a parte de a gente poder ver como é que vocês estão, acolher vocês, a expectativa, o que vocês esperam de aprender numa Master sobre a renovação da saúde. Quero ouvir um pouquinho vocês, digitem ou abram o microfone. Como é que vocês estão? Aqui o convite para compartilhar nas nossas redes sociais. Vocês estão boazinhos? Além de estarem quietinhos, como é que mais vocês estão? Me contem. A gente também, além do vídeo, a gente tem essa reflexão. A gente sempre inicia com o vídeo, que também é reflexão. A gente traz uma palavra da Bíblia para a gente poder nos inspirar. E daí, nesse momento, convido a Josi. Se quiseres que eu leia, porque acho que está pequenininho, aí tu fala que eu leio, Josi. Então, vou tentar ler aqui, né? Eu tenho essa dificuldade, né? Mas vamos embora. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Eu acho o máximo esse versículo, é um versículo que eu tenho muito forte no meu coração, mesmo porque eu amo a neurociência e ele é neurociência pura, né? Então, eu fico meditando nele. Então, não se amoldem. O que é não se amoldar, né? A Sandra até estava falando, viver nesse piloto automático, né? Viver nessa vida, é verdade, Rogério, a palavra de Deus é poderosa. E quem faz uso dela, assim, é transformadora. Eu digo que ela é o nosso manual de vida, né? A Bíblia é nosso manual de vida. Se a gente seguir o que está ali, a gente se dá bem em todas as áreas da vida, não é só numa, não é só no relacionamento, não é só espiritual, é em todas. Ela é o nosso manual, né? Eu, Josi, tenho isso comigo. Então, transforma-se é um convite para uma mudança verdadeira, né? Quando a gente diz não se amoldar, né? Não tentar se encaixar, não tentar... hoje em dia tem muito comparativo, né? Nas redes sociais, a gente olha para o outro, porque o outro tem uma vida perfeita, porque até essa semana eu atendi um adolescente. Aí eu falei que eu trabalhava com relacionamentos, né, atendia famílias e tal, trabalhava com as emoções. Aí ele assim, então a sua casa é perfeita, né, não tem briga. Aí eu disse, puxa, infelizmente não é assim. Porque eu não trabalho com produto, uma cafeteira, uma mesa. Eu não trabalho com produto, eu trabalho com seres humanos que eles precisam ser evoluídos, eles precisam mudar, eles precisam de constante mudança. E cada um tem o seu jeitinho, e cada um tem a sua, né, o seu jeito de funcionar. Isso é maravilhoso, Deus nos fez assim, singulares, cada um diferente do outro. Então não tem como ser perfeito. Minha casa não é perfeita, e graças a Deus por isso, porque se fosse perfeita, para que eu precisaria de Deus, né? Então, ela não é perfeita, mas o detalhe é que quando a gente tem esse conhecimento, esse guia, a gente consegue reverter muitas coisas, a gente consegue entender, se antecipar de muitas coisas, a gente consegue minimizar muitas coisas. Então, é esse o foco, né? E a gente pode se transformar. O que é essa transformação? Né? Mas transformai-vos, né, a vossa mente. Por quê? Porque a nossa mente é plástica, gente. A nossa mente é linda. Eu sou apaixonada pela mente. Eu acho fantástico. Deus é muito sábio. Só Deus sendo Deus para criar esse cérebro com tantos minúcias, né? Tantos detalhes, tantas coisas assim, maravilhosas que a gente consegue mudar padrões, a gente consegue olhar para dentro de si e enxergar assim, puxa, eu estou com esse padrão, eu estou com esse comportamento, por que eu estou com esse comportamento? E como a nossa mente, ela não fica com lacunas abertas, ele vai começar a trazer resposta para a gente. Então, assim, olha que lindo, né? Como Deus é poderoso, que a gente consegue se autoavaliar, né?
e consegue mudar os nossos padrões, mudar, né? Experimentar o novo, experimentar a vontade de Deus, né? O que eu posso fazer de diferente? Tá? Eu estou com isso aqui, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso mudar? Como é que eu posso fazer para não ter esse resultado, continuar tendo esse resultado? Então, a palavra de Deus, ela vem nos exortar, né, nesse sentido de que, vamos lá, não olhe para esse mundo, não se adapte, né, não fiquem correndo igual. Se a gente parar para pensar, se a gente não for consciente, né, não buscar o que eu quero, né, os nossos objetivos, né, em todas as áreas da vida, a gente vai vivendo a vida desse mundo, né, se adaptando a todas as coisas, ouvindo e repetindo muitas coisas que o mundo, né, o sistema fala, né, às vezes no trabalho, às vezes você está naquele ambiente que é tóxico, que vive reclamando, que vive, ó céus, ó vida, né, ninguém faz nada por mim, eu sou assim mesmo, e não faz nada, né, então isso aí acaba afetando a gente. Então vamos transformar, ok, eu não estou me sentindo bem, o que eu posso fazer? Como é que eu posso mudar? E é essa renovação que a gente precisa trazer, né, que a Sandra vai trazer hoje para a gente, que é essa renovação da nossa mente, né? Então, e aceitar, né, a quão boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito obrigada, Josi. Se alguém quiser complementar mais alguma coisa, a Nivalda respondeu ali, né, que graças a Deus ela está bem, que bom. Agora a gente vai... Para quem está vindo pela primeira vez, a nossa Master, ela não é só de conteúdo. Até porque informação demais gira só obesidade e informação. As palavras, a Angélica botou. A gente aqui, na nossa Master, a gente tem essa ferramenta prática, que é a matriz da prosperidade. Então, quem está vindo pela primeira vez pode pegar o nosso fit, fazer esses 4 quadrados, e durante a Master eu vou estar apontando algumas ações que a gente pode fazer agora, algumas ações que a gente vai agendar para fazer ao longo da semana, algumas ações que a gente vai delegar para alguém, e o que a gente vai eliminar da nossa rotina. Então, só quando a gente tem uma ferramenta, um recurso que tira todo esse conhecimento e coloca em ação, em prática, é que, de fato, a gente muda. Só com a informação guardadinha aqui, ó, não tem muito resultado. A gente precisa praticar o que a gente aprendeu. Por isso que a gente tem a nossa matriz. Deixa eu passar, então, aqui. Deixa eu já abrir. Isso. Por que que a gente precisa renovar a engrenagem da saúde? Por que que isso é importante? Porque quando a gente não renova essa engrenagem, a parte da saúde física, ela fica sem energia, né? O corpo fica flácido, ele não consegue suportar o processo. A parte da saúde mental, a gente começa a repetir pensamentos que não são legais, que não nos auxiliam, que são de crenças limitantes, e aquilo ali vira um ciclo vicioso e te faz muito mal. Tu fica repetindo o pensamento. Essa é a parte da saúde mental. E a parte da saúde emocional é quando por qualquer coisa você explode, que nunca é só por qualquer coisa, né? É a gota d'água só. É uma coisinha, mais uma coisinha, mais uma coisinha que você não nomeou, não olhou, não conseguiu entender por que tu sentiu aquela emoção, e daí você explode. Então, renovar a engrenagem da saúde é muito importante, para que a gente tenha mais energia, mais clareza e mais estabilidade emocional. É por isso que a gente está aqui hoje, para aprender como renovar. E eu trago essa frase, que é a chave da clareza, né? Renovar a engrenagem da saúde é parar de negociar com o que te enfraquece. É assumir diariamente os hábitos que sustentam a vida que você quer viver. Essa palavrinha aqui, ó, negociar. Quando a gente toma uma decisão na nossa vida, a gente não negocia mais com a nossa versão anterior. É inegociável. Daqui em diante, eu vou fazer atividade durante a semana e vai ser 1 hora, vai ser meia hora, vai ser 15 minutos, não importa, mas você vai fazer. A gente não negocia com a nossa versão anterior, então a gente tem que decidir e agir. Então, é isso que, essa chave da clareza
ela nos convida a refletir. A chave sobre negociar aqui, eu vejo muito como se fosse a metáfora da escada rolante. Se eu estou no ponto A, que é bem baixo da escada, e eu quero chegar lá no ponto B, né, que é a minha meta, que é o meu objetivo, que é emagrecer, fazer atividade, dormir melhor, não importa qual é o teu ponto B. O importante é que de degrau em degrau, eu vou ter que estar avaliando se a atitude que eu estou fazendo é uma escada rolante que está me aproximando do ponto B, ou se ela está me distanciando ainda mais. Então, eu não negocio com escolhas que vai me distanciar. Se distanciar, eu não vou fazer. Eu quero me aproximar do meu ponto B. Então, a chave da clareza, ela me lembra essa metáfora. Só que é bem comum a gente não ter, né, o discernimento do que não é a renovação da saúde. Então, para a gente poder renovar, a gente tem que primeiro saber o que não é. O que não é renovação é quando a gente começa e para toda hora. Queria que vocês colocassem aqui no chat. Quem é do time que tem mais disciplina, que quando fala que vai fazer uma coisa, cumpre e consegue adicionar esse hábito na vida? Ou é aquela pessoa que inicia um programa, uma meta, alguma coisa, desiste. Ah, não, vou fazer outra coisa. Inicia outra coisa e desiste. Inicia mais uma e desiste. Então, coloca aqui no chat para mim saber de qual time vocês são. São mais disciplinados ou são esses que iniciam várias coisas e não conseguem concluir? Porque quando a gente inicia várias coisas, time 1, Thiago, botou Elisandra, desisto fácil. Muito bem. A Ivandra, estou no meio do caminho, pendendo mais para disciplinada. Muito bem, coisa linda. E é isso, né? Assim como lá no nosso vídeo inicial falava sobre o processo, sobre montar uma foto, sobre a outra até montar um mosaico, essa parte de ter a disciplina também é um processo, é uma caminhada. E daí, para a gente poder ter disciplina, a gente não pode fazer só, a Anivalda também falou que desiste fácil. Quem já está nesse caminho bem mais disciplinado, o que ajudou você a se tornar disciplinado? O Rogério que ajudou ele a conseguir fazer toda aquela prova da atividade física, a Ivandra, compartilha aqui com a gente o que deu certo com vocês. Com certeza não foi começar e parar toda hora, não foi só fazer quando estava com vontade, é criança que faz as coisas quando tem vontade. A adulto tem que fazer mesmo sem vontade, a disciplina, né? Fazer o que tem que ser feito. E saber o que fazer e não fazer. Agora há pouco eu ainda estava falando sobre a matriz da prosperidade, né? Quando a gente vem para a Master, pega as informações, isso é bem importante, mas não aplica o que diz a matriz lá, né? A gente acaba só tendo mais informação, mais conhecimento, que ajuda, mas eu sempre penso dessa forma. O Thiago botou. Mas a gente tem que agir, a gente tem que, nem que seja 1%, estar numa versão melhor do que a gente estava na Master anterior. Então, por isso que a gente sempre insiste para que a gente pratique o que a gente colocou na matriz de habilidade, que a gente tire as ideias do papel. Quem me conhece há mais tempo sabe o quanto eu amo acrônimo. O que é um acrônimo? É uma palavra que se forma e cada letrinha tem um significado. Então, eu trouxe como ferramenta para a gente trabalhar essa manhã um acrônimo chamado renovar. Mais para baixo a gente vai conseguir ver o restinho da palavra aqui, ó. R-E-N-O-V-A-R. Isso, renovar. E a gente vai agora estudar cada um desses degraus, que são essas ferramentas que vão nos ajudar a ter a disciplina, a cuidar do corpo, a cuidar da mente, cuidar das emoções. Então, na palavrinha, na letrinha R, qual é essa ferramenta que o R nos traz? Ele nos traz reconhecer. E o que é o reconhecer, Sandra? Reconhecer é quando a gente consegue nomear, identificar padrões, hábitos, pensamentos que acontecem. Percebeu que está nos fazendo mal. Trazendo um exemplo aqui, né, prático da nossa poesia. Eu cheguei em casa, cansada, e eu estou com um objetivo de melhorar a minha alimentação, por exemplo. E se eu sei que quando eu chego em casa, eu vou lá e pego uma bolachinha, eu pego alguma coisa que não é nutritivo, porque eu estou cansada de cozinhar, então aí eu já identifiquei um padrão, ó. Não tem como eu deixar para comer saudável quando eu chego cansada. Eu não vou cozinhar ainda cansada. O que eu posso fazer? Que mais para frente vai ser a mudança do hábito. Então, reconhecer isso.
como é que eu funciono, né? Qual é o período que é melhor para mim poder me organizar? É o final de semana? Deixar as marmitinhas prontas? Deixar a minha rotina pronta? Então, primeiro, a gente só consegue mudar aquilo que a gente reconhece. Tudo, qualquer coisa que a gente vai precisar na nossa vida, a gente vai começar primeiro reconhecendo. E reconhecer o quê? É sair do piloto automático. É como se você saísse de você mesmo, visse a cena por fora e dissesse, olha, quando eu chego cansado, eu faço isso e aquilo. Quando eu já tô melhor, quando eu tomo um banho, eu já fico um pouco melhor e eu sinto dessa e dessa forma. Então, esse reconhecer é trazer clareza, sair do piloto automático, estar mais consciente, estar mais no aqui e no agora. Então, reconhecer essa primeira ferramenta do nosso acrônimo. Se tiverem dúvida, alguma coisa para complementar, vão botando no chat, pode levantar a mão. O segundo, a letrinha E do renovar, ela vem para fazer a gente refletir sobre o expor, né? Entender o que você está dizendo para você mesmo. Lembra lá da escada rolante? Ali tem um padrão. Né? O padrão, o que é? Uma repetição que tu faz dia após dia, aquilo ali torna rotina, né? Tu já não percebe que tu está fazendo aquilo. Então, uma forma de padrão são alguns pensamentos, por exemplo, que vem assim, eu não tenho tempo de cuidar de mim, a minha vida é muito corrida. O tempo, por exemplo, ele é uma questão de prioridade. Por que tu não está, como diz as provocações, por que tu não está tendo tempo de cuidar de você? Se você não está tendo tempo de cuidar de você está tendo tempo de quê? Eu uso meu tempo para cuidar do outro. Se tu não estiver bem, você vai conseguir cuidar do outro? Você pode adoecer. Você pode não conseguir mais cuidar do outro. Então, a gente vai refletindo um pouquinho sobre as nossas atitudes. A gente vai fazendo o porquê do porquê até a gente conseguir entender qual é a frase que está sendo repetida aqui dentro que está fazendo eu reagir daquela forma. Então, a gente primeiro reconhece o que a gente faz essa reflexão de entender o nosso padrão, por que a gente está repetindo aquilo. Depois, a gente vai para a próxima letrinha, que é o neutralizar. O neutralizar é cortar essa mentira que a gente fala para a gente mesmo. Porque essa justificativa, essa desculpa que a gente usa, né, ela acaba alimentando e enfraquecendo o que a gente quer. É como se a gente fosse parar a escada rolante que está nos levando lá para trás, nos distanciando, e a gente chega. Bem que eu vá de pé agora, bem que a rolante não funcione mais, mas eu não vou manter essa frase, né? Se chega essa frase assim, eu não tenho tempo de cuidar de mim, porque eu tive um dia difícil, eu posso ressignificar esse pensamento, né? Eu vou descansar porque eu mereço. Tá tudo bem. Eu preciso descansar agora. Acalmar minha mente, acalmar meu coração. Mas tem louça na pia, tem isso, aquilo. Vai estar lá quando eu voltar. Agora eu preciso respirar e cuidar de mim. E quando a gente atende principalmente as mulheres, a gente vê o quanto é desafiador a gente nos dar o direito de descansar sem sentir a culpa. Porque a gente vai para descansar, a gente ouve, né? E como se no descansar ficasse só lembrando, tem a louça, tem que lavar, tem que passar, tem que tirar roupa, é uma sequência de coisas que a gente acaba não nos permitindo descansar, como se fosse muito errado descansar. E com certeza, todas essas funções que estão esperando vão ser realizadas de uma forma muito mais prazerosa depois que tu tiver descansado do que fazer ali, ó, na exaustão, alimentando de novo de que eu tô sozinha, eu na minha casa. E daí vai vindo todos os pensamentos, daí tu não consegue reconhecer mais o que tu tá fazendo, tu não consegue nomear aquilo. É a rodinha do hamster, sabe? Então, essa parte do neutralizar, de ressignificar o teu padrão, as tuas crenças, ela é muito importante. Pode complementar, Jéssica. Isso que a Sandra fala é muito importante, porque nós realmente ficamos... A gente entra naquele padrão de correr atrás, e nós, mulheres, fomos criadas numa cultura de que a gente precisa fazer para se sentir amada. A nossa forma de amar é fazer, é estar sempre ali em função de. Se você for olhar, né, pensar na formato de família de vocês de antigamente, né, dos nossos avós, a nossa avó não parava. A gente dizia, essa mulher não para. Por quê? Porque foi feito um caminho neural de que é fazendo que ela demonstra amor, cuidado, aquele carinho, né? Não que esteja errado, a gente precisa cuidar também, mas ter esse equilíbrio.
né? Muitas vezes, e quantas vezes elas nos traziam para nós, né? Tinham tempo, mas já estavam exaustas. Que tempo de qualidade era esse? Entende? Então, trazer um pouquinho de clareza, que a gente precisa, tem coisas para fazer, tem coisas a cumprir, a gente precisa estar em função, tem as nossas demandas, porém a gente precisa estar inteiro para os nossos também, e para nós também. Então, muitas vezes, é chegar do trabalho e tomar um banho e ficar um tempo, demorar um pouquinho mais no banho, para a gente dar uma pausa, né? É igual ao carregador do celular, né? Ninguém quer deixar o celular descarregar todo, porque ele demora muito mais para dar para funcionar novamente, né? Então, a gente precisa ter essas pausas, pequenas pausas. Às vezes, uma pausa depois do almoço é importante, né? Até a neurociência fala que é legal, é bom, é benéfico para a gente ter essas pausas depois do almoço, dar uma cochilada, ele dá uma pausa mesmo, né? Um descanso para o cérebro, né? Uns 10, 15 minutinhos, e depois consegue se restabelecer e fazer as outras demandas. Então, precisa disso. Estar inteiro também é importante para nós, né? Então, quando a gente deixa a bateria nossa acabar, a gente já está tão exausto que a gente não consegue nem respirar direito. Teve uma época da minha vida que eu também fiquei assim, eu não conseguia nem respirar, tão cansada que eu estava. Como é que eu ia ter um tempo de qualidade com meus filhos, né, com a minha família, se eu não tinha condições nem de me manter de pé? Por quê? Porque de tanta demanda que eu tinha. Então, é importante a gente parar, né, e olhar para isso, e neutralizar aquilo que a Sandra mesmo falou, né? A minha forma de amar é estar fazendo? Que outra forma de amar eu posso colocar aqui, né? Para me dar esse tempo, eu posso demonstrar amor simplesmente ficando ali com eles, né? Vai ter momentos, eu falo sempre nas minhas consultorias parentais, que vai ter momentos que você vai, o melhor que você vai poder fazer é sentar e assistir um filme com o seu filho, porque você não está exausto. Mas aquilo ali é tão benéfico, tanto para você quanto para o seu filho, que não há dinheiro que pague, não há, né? Então, são essas pausas que precisam ser feitas. Muito obrigada, Josi. A gente vai agora para a letrinha do orientar, que foi um pouco isso que a Josi falou, sobre novos caminhos, sobre nos permitir estar inteiro, para a gente poder renovar essa nossa bateria, essa nossa disposição. A gente precisa nos permitir sem culpa. Então, esse orientar é definir um novo direcionamento, só que mental, ainda é trabalhar a nossa mentalidade. Se a gente pudesse tirar um ouro, um aprendizado de hoje, seria assim, ó, trabalhe a mentalidade de vocês. Quando a gente pensa algo, ele gera um sentimento, uma emoção, que gera um comportamento. Então, qualquer coisa, qualquer meta que você quer alcançar, ela vai começar aqui, ó. O que você aprendeu, né, a crença que você tem sobre esse objetivo. É uma crença que ajuda, né, de crescimento, ou é uma crença limitante, que vai te contar um monte de história, que vai te sabotar e tu não vai conseguir alcançar. Então, essa parte de orientar é a gente olhar para a nossa mentalidade. Essa semana eu tive uma reflexão, botei na comunidade sobre crença limitante. Então, a crença limitante, ela é o quê? É uma história que foi contada para você, de você mesmo, por alguém que era muito importante, é muito importante na sua família, e você foi acreditando naquilo. Pode ser uma história de que você não faz nada direito, que você nunca vai ser ninguém na vida, que você não se comunica direito, ou que você fala pelos cotovelos. Alguma coisa foi falada de você para você mesmo. E agora que a gente é adulto, que a gente tem outros recursos internos, é importante que a gente revisite essas histórias que foram contadas para ver se de fato né, é algo que vai te ajudar. É algo que falava muito mais daquele adulto no momento. Às vezes era um adulto que estava cansado e diz, você não para nunca, você não sossega. Um adulto que estava organizando o ambiente e às vezes você derrubou alguma coisa, quebrou alguma coisa, e disse, você é desastrado, você não faz as coisas direito. Então, aquele adulto que estava cansado, aquele adulto que não queria mais bagunça, e ele externou isso, falando palavras que você foi guardando, e quando é falado para alguém que é importante, o nosso cérebro ele começa a entender o que foi falado como uma identidade. Eu sou estabanada. Então,
o nosso cérebro ele vai obedecer isso, ele vai começar a derrubar copos, a bater, vai bater o dedinho na cama e vai fazer, porque isso vai se tornar uma identidade sua. Então, olha que importante o poder da palavra, principalmente para as crianças que ainda estão nesse processo de ter a sua identidade, de entender quem são. Então, é importante de estar sempre profetizando coisas boas, né? Você é uma bênção, você é um presente de Deus na minha vida. E quando você está com o dinossauro para fora, que é quando a gente está bravo, quando está desregulado demais, de conseguir verbalizar, agora eu não estou legal, eu estou bem irritada, eu preciso respirar. É quase como se você dissesse assim, ó, se proteja de mim. É o meu dinossauro que está aqui agora, não sou eu, Sandra. Então, isso é muito importante, você perceber que é você que não está bem, para não descontar numa criança, para não descontar no amigo, para não descontar no esposo. É importante que você se perceba e dê esse alerta, esse sinal de perigo. Pode falar, Josi. Voltando um pouquinho lá sobre a identidade, né, que a gente constrói, né, que a primeira, a criança, ela vai absorver aquilo que os pais falam, né? Então, quando ela é bebê, ela não se reconhece no espelho, aí com o passar do tempo ela começa a se reconhecer, ela vai olhar para o espelho e vai dizer, olha, eu tenho a bochecha que a mamãe fala, o narizinho que o papai fala, olha, o cabelo. Então, ele vai se reconhecendo. E assim são as palavras, né, que a gente vai falando para os filhos. E a importância realmente disso, que você está tão cansado e que você precisa manter a ordem na casa, a ordem em tudo, precisa estar no comando de tudo, né, e com tantas demandas que você acaba não percebendo que o que é do desenvolvimento da criança, né, que a criança vai deixar cair, a criança vai bater, a criança vai, até adolescente, né, adolescente, o cérebro ele não conseguiu ainda absorver toda aquela mudança corporal dele, e eles ficam meio desequilibrados, e eles caem mesmo, eles não têm muita noção de espaço, e às vezes o adulto ele quer comandar isso, e aí fica... sempre gostei de começar e terminar isso mesmo. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar. Então, se eu estou descansada, eu vou ter esse olhar. E outra coisa, só um pouquinho, eu já te dou a palavra, Rogério, quando a gente fala, muitas vezes, para o filho, né, você é bagunceiro, você é isso, você é aquilo, ele acaba absorvendo, né, então, assim, quando ele faz algo de errado, eu paro tudo e dou atenção para ele. Né? Muitas vezes, na nossa correria, quando ele faz algo bom, para nós, graças a Deus que já aprendeu. E a gente não se toca que ele precisa de um reforço positivo. Aí, quando faz algo que está errado, a gente para tudo, para de lavar louça, para de fazer o que está fazendo, e vai lá, poxa, você fez isso de novo, não acredito, desse tamanho. Aí vem todo, ele ganhou atenção, o cérebro, já registrou aquilo ali como atenção. Então, eu ganho atenção quando eu faço coisa errada. Isso também, gente, isso não é só para criança, é para adultos também. Ganhou atenção, mesmo que seja negativo, o cérebro registra. Ganhei atenção com esse ponto aqui. Por isso tem gente que é provocativo, não porque eles, de repente, querem, mas é que já foi essa conexão neural, ele ganhou atenção daquela forma. Então, quando a criança ganha atenção, tendo comportamentos não assertivos, ela vai entender que ela ganha atenção daquele jeito e ela vai fazer com que isso se repita para ela ganhar atenção, mesmo que seja negativo. E se a mamãe dá atenção para ele quando faz negativo, ele precisa fazer mais, porque inconscientemente ele pensa, eu preciso fazer porque é assim que ela me ama. É muito interessante essa dinâmica, porque é algo neural. Então, a gente precisa estar consciente, nós somos os adultos de referência e precisamos estar conscientes das nossas ações. Pode falar, Rogério. Trazer um exemplo na prática aqui, bom dia a todos. Eu acordo meu filho todos os dias, é uma bênção, né, a gente poder ter esse privilégio de acordar o filho. E eu vi esse dia na internet uma forma de acordar a criança, né? Ela tem ali aquele tempo, né, de acordar e tal. A gente sabe que é difícil uma criança já ir cedo para a escola logo cedo. E eu espero uns 3 minutos e vou conversando com ele, bem tranquilo, né?
vou trazendo palavras para ele de incentivo, né? Você é rico, você é próspero, você é abençoado, e vou falando as palavras ali para incentivar ele. E logo mais faço uma brincadeira com ele para despertar. Dele já começa a vir um soquinho, já começa a vir, né, um chutinho, umas risadas, já começa a puxar a perna dele. Então, existe um processo, né, de acordar ali que faz a gente moldar, ter esse vínculo, né, com o qual a gente está falando sobre essa faixa ali, e cria essa conexão. E logo mais eu vou levando ele para a escola e coloco um louvor dentro do carro, e depois do louvor eu faço uma oração com ele. Então, é uma forma de vincular, de orientar, neutralizar, e já ter esse movimento dentro da mente dele e falar que é um processo legal, um processo que já tem uma transformação, né? Então, na oração, a gente já fala para livrar todo o mal, né? Ter um dia perfeito, agradável a Deus, e faz ele tendo essa conexão comigo, né? Com Deus, e a gente já tendo esse relacionamento de vínculo, né? Um vínculo onde eu tenho certeza que ele vai levar para sempre isso daí, vai aprender a se desenvolver, né? De um formato de declaração. Eu gosto muito de declarar, gosto muito de estar me moldando, né? Nesse formato, porque a palavra ela tem poder. E vou me incentivando ainda mais a transformá-lo, ele, numa pessoa melhor do que eu, né? É um processo muito legal. Filho, são bênçãos, né? Deixar minha participação. Muito obrigada. Tu quer complementar, Jus? Complementar. Bem rapidinho. Isso que o Rogério faz, ele é fantástico. Continua, Rogério, é maravilhoso. E eu vou falar uma coisa assim, muito séria, que muitas pessoas têm dificuldade na comunhão com Deus, no vínculo com Deus, porque não teve esse vínculo com o Pai, né? Então, é muito importante essa figura paterna, né? Ah, não tenho pai, meu pai morreu, meus pais são separados, mas tenha uma figura masculina de referência, isso é muito importante, tá? Esse vínculo com o pai é maravilhoso, porque Deus é pai, então precisa desse vínculo. Muitas pessoas, elas têm dificuldades na comunhão com Deus, nessa espiritualidade mesmo, por conta disso, tá? E tem que ser todo um trabalho a fazer, né, mental, espiritual, para poder desenvolver esse vínculo. E quando a gente já tem essa consciência que é necessário esse vínculo com os filhos, isso já ameniza e potencializa esse trabalho, né? É lindo. Obrigada, Rogério, por essa contribuição. Verdade. É muito rico quando a gente consegue um exemplo assim na prática, porque fica diferente de só na teoria, né? E eu vou trazer também uma provocação, o Rogério não precisa responder, cada um vai pensando entre você. O Rogério trouxe aqui um testemunho lindo de um relacionamento entre pai e filho. E se fosse para perguntar para você, quando era criança, você era acordado com beijo, você tinha música, você tinha alguém para levar tempinho na escola, tinha alguém para fazer uma oração, independente de qual é a resposta que você vai dar, a nossa criação, ela nos permite dois caminhos quando a gente se torna adulto. Ou a gente repete, não, digamos que a família do Rogério era exatamente assim, era com muito amor, era com muito carinho, ele vinha, tinha os responsáveis perto dele, ensinaram ele a fazer oração, então ele repetiu esse padrão. Ele simplesmente seguiu o mesmo caminho. Ele já botou aqui, não tinha esse acordar, não. Então, ele fez o outro caminho, que é repelir, que é quando tu vai totalmente proposto. Não é porque não teve comigo que eu não vou fazer com meu filho. Vai ser um pouco mais desafiador? Vai, porque o cérebro vai lá no passado buscar caminho. E o que ele encontrava no passado, quando ele ia no cérebro? Como é que era essa família no passado? E daí ele tem que construir esse presente sem essas referências todas. Então, a forma que você está até hoje, você já consegue identificar. Eu estou repetindo um padrão, e ok, porque eu tive muito amor. O que talvez o menino dele possa fazer, né, com os filhos, de ser o pai mais amoroso, ele já tinha esse caminho, né? Meu pai fazia essa brincadeira, ele fazia aquilo, eu ia desse jeito, e vai ter bastante recurso. Ou repelir. Eu tive uma família que era assim, assado, mas isso não me definiu. A minha câmera foi quebrada, mas eu não fiquei no lixo.
né? Eu ressignifiquei. Pode falar, Rogério. Logicamente, era mais difícil ter essa atenção do pai, né? O pai trabalhava bastante, né? Acredito que com todos vocês aí, os seus pais, né? Já estavam na massa. E nós éramos cuidados mais pela mãe, né? Então, a gente aprende, né, de um outro formato. E quando a gente chega na vida adulta, aquele desejo de ter uma família e reconstruir aquilo que não digo que era imperfeito, né? Mas era o molde estabelecido naquela época, né? E a gente hoje tem outro molde. E eu me policio muito para não seguir, não o caminho que meu pai me orientou, mas que meu filho não se não perca o caminho, né? Não se deconstrói, né? Não, porque hoje está um pouquinho mais fácil, né? Hoje as crianças já têm tela, já tem um colégio, já tem, né, eu já levo ele para a escola. Então, na prática, já está um pouquinho mais fácil. Mas esse fácil não pode ser moleza, né? Eu percebo dessa questão, não pode ser mole, né? Não pode, tem que ter um cara, um filho com um sujeito homem, né? Vamos dizer assim, né? Criar de uma maneira que ele se represente como homem, né? Que tenha algumas características que eu estou trazendo para ele, né? Que não se amolde, né, ao padrão do mundo, igual a gente estava falando. E eu tenho certeza que esse caminho está sendo traçado. Não é fácil, né? O mundo, ele tem as pedradas, né? Meu próprio filho já sofreu uma pedrada na escola, um menino estava empurrando ele todos os dias e já estava num desconforto para ele, ele não nos avisou, né? Logicamente, eu ainda bem próximo do meu filho e ele não me avisou, né? Não correu para mim, não desabafou, né? Até estou tentando buscar como melhorar ainda mais o meu pensamento, o porquê ele não veio falar para mim primeiramente, né? Então, a fase de construção do ser humano, do pai, né, da família, é a gente se moldar diretamente porque a gente carrega muitas crenças, né? A gente carrega muitas formatações que nos travam ainda, né? Que o pessoal falou, né, nos comentários, desisto fácil. A gente desiste fácil porque muitas vezes a gente não coloca desafios, não coloca mais experiência, não coloca mais resultados, mais projetos, né? Propósitos, propostas. E tudo isso Deus colocou para nós, para a gente poder estar conectado a Ele. E é isso aí, a gente vai se moldando, vai aprendendo e vai levando as pedradas da vida e crescendo, né, como pessoas. Muito obrigada pelo teu testemunho, Rogério. Sempre muito enriquecedor. Vou ler aqui os comentários. Rogério, que legal. Criar memórias com seu filho para a vida. A Suzy botou a provocação, né? Viver consciente. O que eu quero construir com a minha família? O que eu preciso fazer para poder construir isso? Né? Eu tenho muitas lembranças do papai. Sempre acordava mais cedo e dizia, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Que são algumas frases que a gente vai ouvindo desde a infância. Muito bom também, Dilma. A gente já falou bastante sobre orientar, né? A importância de orientar, para você ter referência, de ter essas palavras professadas positivas. Agora a gente vai para o vínculo, que é sair da mentalidade e agir, vincular essa fala positiva a uma ação. E aqui eu quero contar uma historinha para vocês, para a gente poder ilustrar. Imagina que aí na casa de vocês tem algum cano que quebrou. Está jorrando água. E vocês precisam fechar o registro geral da casa de vocês para poder consertar esse cano. Está vazando, está indo água para tudo que é lado. Você liga para o responsável ali, né, que faz essa parte de conserto, e ele diz, não, amanhã eu posso ir, né, na sua casa. Só que eu só posso ir às 8 da manhã. Eu vou dizer, não, mas às 8 eu tenho que estar no trabalho. Não, às 8 não dá, tem que ser mais cedo, ou mais à noite. Não, eu só posso às 8. Você quer ou não restabelecer a água da tua casa? Sim, eu quero. Então vai ser às 8. Daí você liga para o trabalho e diz, amanhã eu vou precisar chegar um pouquinho mais tarde, deu um imprevisto, estou sem água aqui, não dá. Ok? Ok. Dá 7h30, dá 8 horas, dá 9 e pouco, nada desse profissional chegar. Você vai para o trabalho, chega atrasado, o teu dia já começa todo atravessado.
Daí, à noite, você liga para o profissional, você não veio, o que aconteceu? Ah, é verdade, né? Eu tinha marcado contigo, não me esqueci. Mas amanhã, 8 horas, eu vou. Disse, mas 2 dias atrasado eu não consigo. Não dá. Não dá para mim. Já faltei, eu já atrasei hoje. Se você quer água ou não. Tá. Daí liga de novo para a empresa, ó, vou chegar de novo atrasado. E pela segunda vez, o profissional não aparece. Será que você vai de novo ligar? Você vai acreditar de novo nele se já deu 2 vezes o bolo e não apareceu? O que eu estou contando essa história? Esse profissional, muitas vezes, é a gente. Quando a gente coloca as metas do início do ano, assim, não, em 2026, mas eu vou fazer atividade física, vai ser todos os dias. Livro? Vou ler um por semana. E você vai prometendo, vai passando os dias, vai passando os meses, e você promete de novo, assim, não, mas amanhã vai ser de certeza. Então, quando a gente vincula o pensar à ação, a gente é aquele profissional que vai e faz o serviço que tem que ser feito. Não é só uma promessa, depois mais uma promessa, e mais uma promessa. No fim, assim como na história a gente para de acreditar no profissional, a gente para de acreditar na gente, na nossa capacidade de realizar. Isso é muito perigoso quando a gente vai botando metas e elas vão só se repetindo. O profissional só liga e diz, sabe, 2026 foi corrida, não deu tempo, mas ano que vem a gente vai conseguir. Atividade física, alimentação, dormir, e daí a gente vai desacreditando um pouco, né, gente? Então, quando a gente vincula, a gente sai só do discurso, só das metas do início do ano, e a gente vai para a ação. A gente pratica, a gente faz uma ação concreta do que a gente quer. Então, vincular isso. É sair só do falatório e fazer ação. O nosso cérebro, ele tem caminhos, estradinhas, caminhos neurais. E quando é um hábito novo que a gente quer construir, é como se fosse um caminho de uma mata fechada. A primeira vez que você faz aquela atividade física, ela é meio desconfortável, tu tem que manter, suportar o desconforto, para que quando tu passasse de novo naquele caminho neural, naquela atitude, naquele hábito, ele vai ficar uma trilhinha, daqui a pouco já vai ficar numa estrada mais pavimentada, daqui a pouco já tá asfaltado, e tu tá fazendo aquilo, ó. Quem faz atividade física com mais consistência já percebe, né, essa evolução, que no início era com mais dificuldade, depois foi indo, e hoje acontece como um hábito. Então, é importante a gente poder entender, né? E automatizar. Automatizar é a próxima palavra, permite, né? Automatizar é repetir independente da vontade. E, de novo, eu falo sobre aquilo, né? Que a criança que faz o que tem vontade, o adulto faz o que tem que ser feito. Então, automatizar faça chuva ou faça sol, você vai fazer o que tem que ser feito. É quando você tem um para quê bem forte. Lembra da escada rolante? Ponto A é aqui, ponto B onde eu quero. No dia que tiver com chuva, no dia que a minha cama estiver mais quentinha do que fazer atividade física, eu vou lembrar do ponto B. Por isso que o ponto B tem que ser um ponto bem forte. Tem que ser uma visão irresistível do futuro. Teu sonho grande, para que te faça levantar da cama, fazer o que tem que ser feito. A importância da clareza, de saber onde você quer chegar. Então, automatizar é isso. E aqui eu trago mais 2 ferramentazinhas para poder ajudar vocês. Uma, eu aprendi ontem à noite, eu fiz uma mentoria com a nossa especialista aqui, a Angélica, e ela me passou um exercício muito valioso, que é uma sigla também, né, que é o PDA, que é perceber, decidir e agir. Então, eu percebo que nos dias de chuva eu não quero fazer atividade física. No que eu decido? Não, eu decido que eu quero emagrecer, que eu vou ter que levantar mesmo com o dia de chuva e fazer alguma coisa nem que seja dentro de casa. E eu vou agir. Então, quando tu vira essa chavinha, quando você decide, você automatiza o teu pensamento. Veio o pensamento de sabotar, tu tem essa ferramenta, né? Percebe, decide, age. E na nossa comunidade, eu não lembro se foi essa semana passada, o Rogério também passou umas 3 letrinhas pra gente. E essa, Rogério, eu já não tenho certeza, tu me corrige se estiver errada, mas era o DDD. E DDD aqui no mundo dos telefones, antigamente, principalmente do fixo, se tu botava um DDD errado, ia ligar para uma outra pessoa, né? Ele é o código de área da região quando tu liga. E o DDD, depois vê se tá certo, Rogério, mas é decisões, decidem, direção. É isso, né? Isso. Destinos. Decisão, decide, destinos. Olha que importante, né? Destino. A decisão. Tá frio, né? Tô na minha cama que tá quentinha. Ela vai decidir um destino. Se tu vai ficar na cama quentinha, tu vai ter um destino, que não alcançar a tua meta. Agora, se tu levanta e faz o que tem que ser feito, você vai ter outro destino. Vocês entendem que é tudo sobre as nossas escolhas? Sobre o nosso pra quê? Sobre o agir?
sobre tirar a ideia do papel, do conhecimento que a gente tem e agir. Então, o automatizar, ele faz esse convite. Quando vocês tiverem que decidir alguma coisa para aproximar, lembrem do DDD, se tu fazer o DDD errado, vai em outro destino, não vai alcançar o que você quer. E, por fim, nossa última letrinha do acrônimo é o revisar. O revisar, ele é muito sobre... É bem isso, André. É sempre sobre a gente, sobre a nossa evolução individual. Bem isso. É por isso que entra o revisar. O revisar é o recalcular a rota. Sabe, quando a gente está no início do ano, a gente já está em abril agora, tem muitas das metas que a gente colocou que talvez agora já não façam mais tanto sentido. É porque no início do ano eu estava com essa. Agora, pensando bem, eu vou ter que recalcular. Vou ter que fazer isso, aquilo. E se eu não paro agora para revisar o que faz sentido e não faz, ao invés de eu pôr uma meta nova no lugar dessa que não faz mais sentido, eu só vou perceber isso lá em dezembro. E às vezes, quando a gente faz os treinamentos presenciais no mês de junho, a gente explica que vai começar o segundo tempo do jogo, sabe? O 45, o segundo tempo. Então, agora a gente tem que parar, né? Quando a gente vai lá esqueci o nome, mas é o bastidor, não. Como é que é o nome do futebol quando a gente vai... eu não lembro. Mas é um lugar onde vai para concentração, para poder recalcular as estratégias, né? Onde que a gente vai fazer agora, qual é o passo que vai fazer, qual é o passo daquele lá. E daí a gente volta para o segundo tempo já com tudo revisado. Qual é o passo que está dando certo, qual que não dá. Então, agora abriu um convite para isso também. Não precisa esperar a metade do ano. A gente tem que revisar o que faz sentido, o que não faz. E quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei da Ivandra também, que ela diz, chutei balde mesmo, estou indo lá buscar. Porque acontece, recalcula. Vestiário, obrigada, Rogério. Depois do jogo, a gente vai no vestiário, recalcula as rotas, né? Refaz os passos que tem que fazer e volta com todo o gás. Então, revisar isso é o nosso vestiário, que a gente senta com a gente mesmo e ver qual é o passo que faz sentido, qual é o balde que tu estou que tem que voltar, qual é o balde que tu já não quer saber, já não faz mais sentido. Então, é sobre isso. O Rogério também botou... eu falei... o Thiago também tinha posto, eu não vi. Obrigada, meninos. O Rogério botou aqui. É verdade, Ivandra, assim como cada um tem o seu corpo, tem sua fé, tem seu espírito, eu contra o mesmo. Exatamente. É todos os dias uma decisão, né? De a gente, com nossa versão antiga, com os nossos hábitos, com as nossas crenças. E aí, gostaram do Renovar? Fez sentido para vocês esse acrônimo? Anotaram aí Renovar em cada letrinha o significado deles? Na minha cabeça, né, como eu sou muito visual, se eu só chegasse aqui e dissesse para você, pessoal, tem que renovar. Muda os hábitos, tira a ideia do papel, vamos renovar. Ia ficar uma coisa muito vaga, né? Renovar, renovação é só uma repetição de palavra. Agora, quando a gente faz uma âncora em cada letrinha, quando a gente desacelera, quando a gente provoca a gente olhar aquela letrinha de uma forma diferente, para mim, parece que fixa um pouco mais. Então, por isso que quando eu tenho que aprender alguma coisa, decorar alguma coisa, eu sempre faço um acrônimo. Uso também na faculdade e ajuda um monte. Deixa agora eu passar por a matriz. Isso. Agora, a nossa parte prática, com muita clareza. Obrigada, Evandro. O agora, lembra a matriz que a gente fez lá na folhinha no início? Agora a gente vai preencher ela e a gente vai tirar a ideia do papel e a gente vai ter um compromisso, a gente vai se comprometer aqui em comunidade. No próximo sábado a gente vai dizer o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, no faça agora é identificar um padrão que está te prejudicando hoje. Lá no Renovar, né, teve uma parte que a gente teve que identificar. Então, a gente vai, eu botei ali também, né, o perceber, decidir e agir, que pode ser também o DDD. Então, a gente vai identificar o que a gente está fazendo. É na área da saúde física? É alguma coisa de atividade física? É sono, alimentação? É na parte mental, emocional? Tem alguém que está sobrecarregado, que precisa acalmar o coração, fazer uma caminhada, como eu e a Josi fizemos, tomar um café? Enfim, identifica. Porque se a gente não saber o que a gente precisa melhorar, a gente não consegue. Se a gente não sabe o ponto B, a escada rolante vai subir e descer, e a gente não vai descer no ponto B, porque tu não sabe. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer agora é marcar ali o que eu quero melhorar. E aqui vai um alerta bem importante. Na comunidade, a gente tem um programa chamado 2P, que é Pessoa Próspera, né? E quando a gente iniciou esse programa, às vezes a gente tinha a ilusão de que, o que eu quero fazer agora? Eu quero me alimentar bem, atividade física todos os dias e dormir bem. A gente quer mudar o mundo de uma vez só, né?
Para a gente chegar na situação que a gente está agora, demorar alguns anos para chegar nisso. Então, é um processo também para melhorar. Então, não faça agora, não precisa escolher tudo. Escolhe um que tu vai canalizar a tua força até ele se tornar hábito. Depois tu vai para o próximo. Então, nessa parte é importante isso, tu ter discernimento de escolher o que você vai conseguir. Quando a gente faz oficina de motivação, é como atividade física, sabe? Tu não vai chegar pegando o peso mais forte. Tu vai pegar o peso que tu consegue. Quando o teu corpo já estiver preparado, quando você já estiver acreditando que você consegue ir para a próxima fase, tu pega outro peso. Tu não pode botar uma meta aqui que tu não vai conseguir. É um processo, tem que ser devagarinho. Então, não faça agora isso. No agendar, o que a gente precisa de agendar? A gente precisa de organização, a gente precisa de rotina. Então, a gente vai agendar o teu tempo de sono. Como é que tá hoje? Ah, não, Sandra, eu durmo 8 horas, eu acordo bem, então tá ok. Minha alimentação, minha alimentação, já tô pegando coisa pronta. Não tá dando muito tempo, então é isso que tu precisa agendar. Não, Sandra, o sono e a alimentação tá ok. É atividade física. E daí eu volto no que eu sempre falo nas masters, né? Às vezes a gente acha que tem que ser 1 hora inteira. Mas 1 hora inteira é muito grande para tu conseguir agora, né? Tu consegue meia hora? Consegue 15 minutos? Ai, Sandra, mas 15 não faz nem diferença. A gente não quer diferença agora, a gente quer o hábito. A gente quer que você aprenda que você consegue. Lembra o encanador lá que desistia e que tu não acreditava mais nele? A gente quer que você acredite em você. Então é o hábito primeiro. Não é o resultado em si. É só tu aprender que tu consegue. Então o agendar é isso. A alimentação, o sono, a atividade física, você vai agendar. E o tempo de qualidade que eu botei ali, que também é bem importante, né? O tempo de qualidade eu botei ali para refletir o prevenir, para não precisar remediar. Porque às vezes quando a gente pede para sair com alguém, para conversar com alguém, quando tu já não tem esse hábito, parece que tu vai incomodar, parece que tu vai atrapalhar, e daí você vai engolindo, vai aguentando. Tu não previne, né? Essa parte de tu escola do coração, tirar as preocupações, e depois tu tem que remediar. Depois a saúde mental vai cobrar um preço bem caro para essa falta de tempo de qualidade que você deu para você mesmo. Vamos para o delegar. O delegar sempre vai ser tirar uma sobrecarga que está com você, que é desnecessária. Ao longo da nossa vida, ontem também eu falava isso com a Angélica, às vezes a gente ganha uma capa de Mulher Maravilha, super-homem, sabe? Que a gente tem que dar conta de tudo e cuidar de todos, e isso sobrecarrega. É tudo meu, eu quero ter controle de tudo. O delegar é o convite de tirar essa capa. A gente ainda comentava de ti, Wandra, que tu botou na comunidade, né? Ah, eu tirei já a capa da Mulher Maravilha, eu achei que tinha queimado, quando eu vejo ela tá em mim de novo. Daí a gente falou, meu Deus, será que é indestrutível isso? Mas é só uma metáfora de dizer que é repetido, né? É um orar e vigiar todos os dias. Quando a gente tem que mudar a mentalidade, é isso. Vira e mexe, a gente se encontra com a nossa versão super protetora, que tá ali que nem um povo querendo fazer de novo, porque esse ali já é o teu caminho de funcionamento. Então, delegar é esse convite. Tira a capa de super-herói, algo que não vai depender de você, e deixa a pessoa fazer. Igual tomar banho. É todos os dias, exatamente. É todos os dias. Não é fácil, mas é possível. Então, quando tu delega, eu lembro da Josi. Quando os meus... Eu vou deixar tu falar. Quando... Vê se não é isso. Quando as minhas crianças começaram a fazer as tarefas da casa, desde pequenininha, ela já guarda brinquedo, faz coisas que são mais tranquilas. E agora que eles estão crescendo, eles já vão fazendo outras coisas, de lavar louça, estender roupa, organizar a casa. E daí entra a Sandra naquela veia do perfeccionismo, achando que delegar é que eles vão fazer exatamente que nem eu, né? Se estão varrendo, vão tirar tudo do caminho, vão tirar a cadeira, vão tirar as coisas, não vai ficar pó em cantinho nenhum. E não são, porque eu, para fazer isso, treino há 38 anos. Eles, um tem 8 e o outro está com 13. E daí eles ainda, a gente ressignificou uma frase, porque quando eu era pequena, eu ouvia assim, meu Deus, a Sandra limpou que nem a cara dela. E isso era ruim, era pejorativo, sabe? Era como se fosse uma coisa ruim. E hoje, quando o mais novo, principalmente, varrer, ele diz assim, vou varrer que nem a minha cara. Eu disse, então vai ser bem lindo, né? Porque a tua cara é linda. Então ele usa essa frase para dizer que ele varreu muito bem. Olha a quebra de crença limitante. Se fosse a Sandra, ia ser um xingamento. Eu, criança, ouvi isso como xingamento. Porque eu estava aperfeiçoando, mas nunca estava bom. Era uma régua de um adulto que uma criança não ia conseguir alcançar, porque, sei lá, por causa do tamanho, por causa do corpo, por causa do olhar, eu não tinha recursos ainda, então eu ouvi isso por muito tempo, e quando eu cresci, eu ensinei isso de uma forma diferente para eles. Mas delegar é soltar o controle do perfeccionismo, não pode ir lá e arrumar, igual eu fazia quando eu iniciei, né? Uma das mentorias que eu fiz com a Josi, eu dizia, meu Deus, meu adolescente, olha, não falo isso para ele, mas me vinha isso na cabeça. Ele estende que nem a cara dele, que era o que eu ouvia. Tudo engruvinhado.
mas não falava para ele. E daí eu esperava ele sair, eu arrumava, mas ele via. E daí a Josi me ensinou, Sandra, se tu tivesse que estender alguma coisa, um adulto viesse e arrumar tudo de novo, tu ia estender? Se eu não, você tá estendendo de novo? Então, por que tu tá fazendo isso com a tua criança? E daí eu não tinha percebido que eu tava fazendo isso. Mas é esse o alerta, pode falar, Josi. Essa fase foi bem interessante, né, Sandra? Porque, e é exatamente isso que a gente faz, né? A gente vai lá e arruma, ao invés de dizer, filho, vem cá, vamos aprender a arrumar, né? Que foi que aconteceu, né, Sandra? Tem que estender bem, porque aí o sol bate, seca toda a roupa, né? Vem um ventinho, balança a roupa, enfim, né? Toda aquela explicação pedagógica. Falando um pouquinho sobre a questão de ficar no controle o tempo todo, estar sempre querendo comandar, isso é muito forte, né? Vem a questão dos temperamentos, tem temperamentos que tem isso, né? A pessoa já nasce isso, já nasce líder, já nasce com todas essas ferramentas maravilhosas, e é lindo, eu acho, a pessoa que tem esse poder de comandar, de mandar, de fazer, mas a gente precisa equilibrar. Por que eu falo isso? Até eu estava estudando essa semana neurociência, lógico, né? Então, veio umas questões, e tem gente que quando está num nível de viver uma vida, um tempo da sua vida, alguns anos, muito no controle, muito sobrecarregado, muito com o cortisol lá em cima, sempre ligado, sempre alerta, sempre fazendo naquelas funções, sempre naquela euforia toda, né? Naquela adrenalina, ele acaba, aí quando ele chega num nível que ele consegue equilibrar, que ele consegue sossegar, o corpo dele não reage da mesma forma. O corpo dele, ele precisa que ele tome, que ele injete, desculpa, gente, que ele injete a cortisol no corpo, está faltando. E quando o cortisol, ele diminui a vontade, a pessoa acha que está com depressão, mas é porque o corpo dele não está acostumado naquele nível. E isso é tão intenso que chega a modificar a fisiologia cerebral. Então, assim, por isso a importância da gente, ok, eu sei que eu nasci assim líder, eu nasci assim querer comandar tudo, mas eu não dou conta de tudo. Eu não consigo fazer tudo, e não posso exigir que façam do meu jeito, porque do meu jeito só eu sei fazer. Porque eu pego, né, vou dobrar, por exemplo, uma toalha, eu dobro de um jeito. Eu coloco assim, tem gente que já pega e põe aqui, né, e faz, e tá tudo bem, são jeitos diferentes, mas cada um faz de um jeito. Aí, quando eu tenho aquela ânsia por controle, eu quero que faça exatamente do jeito que eu faço. E não é assim. E quando a gente equilibra isso, já vou te dar a palavra, Mário, só um minutinho, quando a gente entende isso, ok, eu vou conseguir ver o que o outro fez, sem precisar estar modificando, sem precisar querer que seja igual ao que eu estou fazendo, eu vou começar a desenvolver esse equilíbrio. É fácil? Não, porque é nosso sistema, né? É igual o celular, né? O celular, o Android tem um sistema, a Apple tem outro sistema, e precisa ser igual? Não, mas eles têm eles chegam no mesmo fim. Então, é nesse sentido que a gente está falando. Então, precisamos entender como eu funciono, eu tenho esse sistema assim, 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 e agora? Mas eu preciso regular, porque se eu continuar desse jeito, lá na frente a conta não fecha. Lá na frente eu vou ter problemas, né? Nós estamos falando muito sobre problemas mentais, principalmente no trabalho, né? E aí o que acontece, né? Vai dar ruim lá na frente. Então, eu sei que eu tenho essa ânsia, eu tenho essa ser líder dentro de mim, mas eu posso ser um líder que não seja tão controlador, tão querer perfeccionista, né? Desse jeito. A gente consegue fazer, tem ferramentas, tem um monte de coisas, né, para a gente chegar nesse nível.
E é lindo quando isso chega, porque eu consigo ser líder, não um chefe, né? Que é diferente também. Isso aí é papo para uma outra massa. Pode falar, Mário, por favor. Maravilhosa. Pode ir, seu Mário. Bom dia para todos e todas. Eu sou argentino, naturalizado brasileiro, e quando eu tinha 15 anos, eu fui sentir essa necessidade de ter um equilíbrio, uma harmonia. Naquela época não existia mentoria, não existia nada que pudesse explicar algumas coisas. E aí eu utilizei seriados da televisão e fui acrescentando meditação. Eu sou católico, então aprendi a gostar do canto gregoriano, a música clássica, e eu fiz um pacote, né? Eu sou chefe escoteiro também, então eu fui utilizar um pouco de tudo isso para eu ter essa harmonia. Ou seja, o que vocês falaram aí, muitas vezes a gente não pode fazer tudo, né? Mas você tendo uma harmonia, um equilíbrio, se torna muito mais fácil poder realizar muitas coisas, né? Pelo menos é essa experiência que eu tive desde aquela época até hoje. Hoje eu estou com 67 anos e os resultados, mediante isso, foram muito bons. Obrigado. A gente que agradece, nossa, quanta evolução, seu Mário. A gente conversou um pouquinho depois da massa passada, ele compartilhou sugestão de livro, foi uma conversa muito boa, assim. O esforço, né, é diferente de agora, que a gente tem a internet, que tem o YouTube, que tu consegue procurar, né, enfim, o quanto ele teve de dedicação. Então, parabéns. Isso é maravilhoso. Isso tinha deixa eu abrir aqui o meu chat, que eu queria ler, para a gente poder ir fechando, né? A Evandra botou, né? Mas dá trabalho, a gente quer que automaticamente tudo se resolva, né? E daí ali ela trouxe um gatilho para poder eu fechar sobre o eliminar. O eliminar é a gente tirar essas desculpas que a gente vai repetindo para a gente mesmo. E uma das desculpas, quando a gente vai mudar um hábito, que a gente mais escuta é justamente isso. Ah, mas dá trabalho, mas é difícil. E daí, quando eu escuto a palavra é difícil botar um hábito novo, eu sempre devolvo para a pessoa dizendo assim, mas o que você está vendo agora está sendo fácil? Vamos botar, por exemplo, da saúde física, né? Está sobrepeso. Ah, é difícil fazer atividade física todo dia, preparar marmitinha, organizar, ai, dá um trabalho, isso é tão difícil, mas estar sobrepeso é fácil? Ah, não é também, então escolher tão difícil, porque manter agora tá difícil e pagar um preço caro, porque quando a gente não vai cuidando do nosso corpo, né, que é templo do Espírito Santo, lá na frente, a gente vai precisar, se a gente não quer ter trabalho agora, a gente vai dar trabalho depois, né, de alguém que vai cuidar da gente, de alguém que vai precisar, enfim, a gente vai perder a nossa mobilidade, a nossa saúde, e vai depender de alguém para tudo, né? Para alimentação, para ir no banheiro, para nos limpar. É isso que você quer? Não. Então, cuida agora. Cuida agora. Vai fortalecer esse corpo agora, vai trabalhar a autonomia desse corpo agora, para que lá para frente você possa ter essa fase de descanso mais tranquila. Então, quando a gente ouve o difícil, a gente sempre lembra que agora também está difícil, mudar também é difícil, que a gente tem que escolher. E as escolhas decidem, que onde eu já anotei que eu não acho mais, destinos, né? Então, é tudo sobre as nossas escolhas. Então, a nossa matriz seria isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade, algo que não ficou bem explicado? Essa parte agora, para a gente poder concluir, é um convite para vocês, né? A nossa comunidade dos assinantes, a gente tem método, tem ambiente, tem constância, que é fazer mesmo, quando não se tem vontade, tem o suporte, que são os nossos especialistas, tem a direção, né, que são as masters, as outras ferramentas. Aqui está toda a nossa equipe de especialista. Então, um convite para você, se fizer sentido para você entrar na nossa comunidade, aqui são as nossas condições, o que a máquina nos entrega, né? Ela tem grupo temático, é um grupo voltado para cada especialista, a gente tem mentorias coletivas, a gente tem protocolos que são lançados nos meses,
A gente tem... a gente pretende, né, estar se organizando para fazer eventos que a gente se encontre, a ambiência que o Evandro também sempre nos fala, os acompanhamentos que a gente faz, a biblioteca do Clube da Leitura. Então, essa é a nossa comunidade. Pode falar, Josi. Então, a nossa comunidade, né, ela é incrível, né? A gente é suspeita, né, de falar, porque nós respiramos isso, mas nós temos várias pessoas que tiveram essa experiência e nos relatam todos os sábados. A gente, às vezes, chama aqui, quem é especialista nisso é o Jorge, que chama as pessoas para comentar o quanto é impactante estar nessa comunidade, né? Porque aqui um apoia o outro, não é competição, é colaboração, né? Então, quando a gente olha para o outro, diz, puxa, ele conseguiu, né? O que eu tenho que fazer para conseguir também? Puxa, aconteceu isso, que legal, né? O pessoal vem trazendo muitos depoimentos, assim, incríveis. Gente, eu não conseguia fazer isso, agora eu consigo. Gente, eu tô com esse problema aí. Um vai lá e fala, olha, se você de repente fizer assim, vai dar certo. Então, assim, é uma comunidade que não há competição, não há aquele que é melhor, né? Eu sempre, quando a gente vai fazer algum evento ou né, algum treinamento, a gente fala, nós não somos detentoras do saber. E nem queremos ser, né? E estamos buscando. Só que se eu não sei, eu vou buscar saber. Se tem uma pergunta que eu não sei, eu vou buscar saber. E é isso que é o mais importante. A gente está trocando, a gente está evoluindo, a gente querer saber mais e estar no meio de pessoas que vão te ajudar, não tem preço, gente. Nós não pagamos um preço muito alto se a gente não participa de um grupo que vai te dar esse apoio. Pode falar, Evandra. Que legal que tu colocou, Josi, bom dia. Porque justamente eu me manifesto muito, porque é assim que eu aprendo. E quando eu aprendi como eu aprendo assim, nos grupos. E essa semana eu tive muitos celebres, assim, porque a gente, tadinho do Jorge faz uma construção. No meio da construção, porque ele é nosso assessor financeiro, no meio da construção, eu lembro da máquina da prosperidade, porque eu lembro o que foi falado, o que estava escrito, eu lembro quando a Sandra traz não sei como chama a charge dela, né, e tal, eu lembro, poxa, daí eu falo, Jorge, para tudo, já não é isso, agir de novo no automático, e não é isso que eu quero. E aí para, respira, porque eu sou movida muito aos meus desejos, era muito movida aos meus desejos, e é só criança que faz o que quer fazer. Então, frases bem pontuais, assim, que vocês falam, elas doem na hora, porque o autoconhecimento, ele dói, né? É feio, por vezes, né? Porque tu tira uma máscara inconsciente que tu tem e não é bonito. Daí falam, mas uma mulher tão bonita, uma mulher tão comunicativa e tal. Mas eu tenho mesmas elas também, né? Como alguém falou para ti, né, José? Tu ensina, então tua família é perfeita. Não, estamos em constante evolução e assumir isso para mim, porque a gente só muda o que identifica, né? O que vê que não está mais fazendo bem. E eu vou lá para a comunidade. E aí veio uma vozinha sabotadora que diz, mas tu fala demais, porque às vezes falam que eu falo demais. Mas é a forma que eu consigo me expressar. E aí vem a Sandra, com o jeitinho dela, e diz que bom que tu te manifesta, porque isso também faz com que mais pessoas... Porque falar, eu tô aqui com o meu coraçãozinho a 150, assim, isso ainda tem. Ela já me convidou para fazer algo a mais, que ainda estou trabalhando dentro de mim. Então, se eu me manifestar aqui nesse lugar seguro, que eu sou acolhida, não onde as pessoas vão validar só o que eu estou sentindo ou querendo ouvir, né? Porque para ser ensinado a gente precisa que as pessoas também falem, olha, quem sabe isso, quem sabe aquilo. E eu tenho um coração muito ensinável, graças a Deus. Estar aqui me ajudou muito. Me ajudou a ser uma Evandra que já não age tanto por impulso, já não culpa o mundo e as pessoas, já identificou sua linguagem do amor e a linguagem dos outros. Então, é aceitação o tempo todo, o tempo todo.
Muito obrigada pelo testemunho, Wanda. Muito, muito, muito obrigada. Uma coisa, como diz a gente é suspeita, né? Os líderes é suspeito falar da comunidade, mas quando vem alguma integrante, abre o coração e fala com essa leveza pra gente, não vale ouro. Seu Mário pode falar. A Evandra falou de falar muito, né? E uma coisa que a gente tem que prestar atenção justamente é nisso, né? A palavra. Justamente Deus criou o mundo através da palavra. E a gente é a imagem e semelhança de Deus. Então, está na gente saber utilizar a palavra, né? Isso mesmo. Muito obrigada. Tu quer complementar, Ivandra? Ou tá aberto? Não vi se tu levantou depois. Ficou a mãozinha. Então tá. O Rogério brincou ali com a Josi, né? Como ela é neura, a família dela é toda na régua. Ninguém erra, sabe? São todos bem disciplinados, eles fazem atividade física, eles comem saudáveis, sabe? Como diz a Josi, não é um robô, né? Não é um equipamento que tu configure. Até equipamento, às vezes, da pane, né? Imagina o ser humano, né? Quer te complementar, Josi? Pode ir. Com certeza. A gente tenta, né? A gente tenta. Mas como eu falo, somos seres humanos, né? E é lindo. Gente, eu amo esse desenvolvimento humano. Eu sou apaixonada, principalmente pela educação infantil. Porque, assim, a gente vê um ser que não sabe nada do mundo. E depende tanto da gente, tanto de observar o que os outros, os adultos de referência fazem, para poder fazer, para poder viver. E eles vão observando o que faz sentido, né? Se eu tirar isso do lugar, opa, minha mãe já tem uma reação. Então, eu vou criando caminhos neurais. E isso vai crescendo, né? Isso vai se desenvolvendo até a gente morrer. Né? Esse desenvolver, essas mudanças, aí chega lá na fase da adolescência, eu consigo perceber que, opa, nem tudo aquilo que a minha mãe falava é verdade, eu vou confrontar, minha mãe diz sim, eu digo não, eu quero ser um indivíduo, né? Eu quero me desvincular da minha família, eu tenho um mundo todo para explorar, e aí vem aquela coisa de que eu posso tudo, eu sei tudo, eu não dependo de ninguém, né? Aquela euforia toda que é lindo, maravilhoso, só que eu preciso conduzir. O adulto precisa conduzir. Né? Aí vem toda aquela questão, né? Já é adulto, e agora eu preciso tomar decisões, eu não posso fazer as coisas que, como criança, né? Que criança faz o que quer, né? E adulto faz o que tem que ser feito. Só que o adulto, ele tem, no mínimo, duas escolhas. Sempre, sempre, sempre. Tem gente que diz, porque eu estou num trabalho que eu não gosto, porque eu tenho isso para fazer, mas eu não faço, porque eu tenho isso, porque... Eu tenho sempre duas escolhas, ok? Eu não tenho o que eu quero, o que eu quero fazer agora eu não posso. Por quê? Porque eu tenho um objetivo. Agora, se você não tem um objetivo, né, acorda desmotivado e fica naquela vida sempre reclamando, a vida vai trazer o mesmo, mais do mesmo, e vai acomodando aquilo ali, e você vai ficando cada vez mais deprimido, e vai vindo um monte de somatização para você. Acorda com dor de cabeça, acorda com dor de estômago, acorda com um monte de coisa, dor no ouvido, dor na garganta, né? A pessoa quer falar, mas não consegue, porque não pode, porque lá no trabalho não tem vez nem voz, na família não tem vez nem voz. Por que muitas crianças, gente, isso é uma coisa muito séria para quem é pai, quem é mãe, crianças têm muita dor de garganta, por quê? Porque não tem vez nem voz. Ela quer falar, ela quer participar, ela quer, às vezes é uma criança do movimento, é uma criança que precisa, e ela não tem, dá muita dor de garganta. Então, assim, o corpo vai somatizando. Então, nós temos sempre, pelo menos, duas escolhas. Pelo menos. Então, o que eu quero? Onde eu quero chegar? O que eu quero fazer? O que eu quero daqui a 2, 3, 4, 5 anos? Não vamos muito longe, não vamos nem pegar 10, 20. Vamos pegar até o final do ano. O que eu quero? Sabe? Isso é um divisor de águas. Sabe? E eu preciso desenvolver isso. Deus nos deu um cérebro plástico. Um cérebro que faz funcionar, que faz virar chaves. Às vezes, numa conversa, puxa, aquilo ali, sabe, me impactou.
aquilo ali foi um divisor de águas. E aí a gente consegue cada vez mais seguir em frente. Por isso que estar nessa comunidade é importante. Por isso que é importante você ter pessoas que te provocam. Eu sou uma pessoa que provoca todo mundo. Eu provoco todo mundo. A Sandra é prova disso, né? Meus familiares, tá, mas por quê? Vamos lá, e tal, tal. Eu vou provocando, às vezes a pessoa fica meio assim, e não é pessoal, vamos lá, respira, só tô te dando uma cutucada, por quê? Porque às vezes a gente precisa desse cutucão, às vezes a gente precisa dar um chacoalha para acordar, né? Às vezes a gente está tão na zona de conforto, é tão gostoso ali, né? Então, e a gente, eu quero fazer outras coisas, mas está gostoso aqui, e aí eu não faço. Né? Então, quando você está, crescer dói, eu digo sempre, crescer dói, em todos os sentidos. Então, muitas vezes uma cutucada dói, fere, mas, opa, eu preciso subir mais um degrau, né? Quando sobe a escada, não dói a perna, não dói, né? É isso, e a gente vai evoluindo sempre. Pode falar, seu Mário. Desculpe aí eu estar falando, mas é experiência de vida e coisa que eu fui fazendo durante toda a minha vida, né? Eu entrei no movimento escoteiro com 13 anos e eu estou dentro do movimento até o dia de hoje, com 67. Então, quando a gente entra, geralmente uma criança entra com 7 anos e sai aos 21 anos, preparado como para poder enfrentar qualquer coisa nessa vida. Eu tive uma das tantas experiências, eu tive uma locadora de vídeo quando vim para aqui, para o Brasil, e aí tinha um cliente que pediu para eu filmar o nascimento do filho. Aí eu falei que tinha que pedir autorização no hospital ou maternidade. Aí, beleza, ele falou que tinha conseguido. Aí me avisou no dia, eu fui lá. E a doutora falou comigo, Mário, você vai filmar com uma condição. Qual? A mulher não fez o pré-natal, então não sabe que ela tem que fazer força. Então você vai ter que ajudar no parto. Então, uma coisa que eu não estava esperando, né? Aí eu tive que entrar em ação. Eu poderia falar, não, eu não estou preparado para isso. Mas como a gente tem um lema que fala sempre alerta, né, a gente tem que estar pronto para diferentes coisas, diferentes situações nessa vida. E aí, quando o pessoal fala, né, de que a gente tem que plantar uma árvore, né, escrever um livro e ter um filho, eu posso falar que eu ajudei a trazer uma vida ao mundo. Então, tem muitos exemplos assim dentro. Somos essa comunidade no mundo, 57 milhões de escoteiros. Então, se vocês têm filhos, tem alguém com a idade, né, vocês podem colocar aí adentro dessa instituição que é muito linda, tem muitas coisas que vêm para bem, aprende a ter disciplina, aprende a trabalhar em equipe. São muitos benefícios que tem dentro do movimento escoteiro. Obrigado. A gente que agradece, seu Mário, um monte de gente botando ele no chat. Seu Mário é sabedoria pura, é muito bom ouvir o senhor, fale mais vezes. E, de fato, olha toda a experiência que o senhor tem, para que a gente não precise pagar o preço que o senhor pagar, que o senhor puder compartilhar essa sabedoria, sempre muito bem-vindo para a gente, é muito rico ouvir o senhor. Então, a gente já chegou no nosso horário, né? Já estamos finalizando, podem abrir a câmera para a gente fazer a nossa foto final. Sábado que vem é a Master sobre a renovação das finanças, e vai ser uma Master muito especial. Vocês vão ver a renovação de uma forma semi-igual, vai ser com a Angélica, então preparem os corações, porque vai ser uma Master como vocês nunca viram. Deixa eu terminar aqui de partilhar. Deixa eu voltar para a tela de vocês. Quero ver o rostinho de vocês. A Josi botou ali um link, né, de quem quiser aderir, entrar em nossa comunidade, é só clicar no link, mandar
para a gente. Vamos entrar, pessoal, vamos para o próximo nível. Se aqui já está bom, imagine lá nos assinantes, que vai ter o Planner, que vai ter todos os outros protocolos. A gente tem muitas ferramentas. Vamos para o próximo nível com a gente. E agora vamos para a nossa foto oficial. Isso, tem acesso a essas gravações. Sandra, não posso entrar o Diana Master. Acessa a gravação, tem o PowerBook, a gente tem muito conteúdo, muito material. Então, estou vendo aqui já os rostinhos de vocês. Rostinhos vendo aqui o outro. Quando a gente apresenta, a gente não consegue ver muito as rostinhas, a gente consegue ver só as mãozinhas ou o chat, vocês têm que escolher. Então, deixa eu fazer aqui o print. Isso, mais alguém que abre a tela? Abram agora o cálice para sempre. Brincadeira. 1, 2, 3 e... Segura o sorriso. Não parem de sorrir, tá bom? Eu vou lá colar para ver se ninguém piscou. Meu Deus, mas vocês estão tão lindos. Deu tudo certo. Muito obrigada pela presença de vocês. Sem vocês não tem Master. Obrigado pelo suporte, pelos testemunhos. Muito, muito obrigada. Nos vemos na comunidade durante a semana. Sábado que vem no Master.